Boa noite, queridos. Que privilégio podermos estar reunidos mais uma vez para louvarmos, adorarmos o Senhor, mas também ouvirmos a sua voz e aquilo que Ele tem para nos dizer, para nos aconselhar. Você vai perceber que só os pastores bonitos estão aqui hoje. Finalmente conseguimos, Carlos. Conseguimos. Deu certo. Finalmente deu certo. Só em janeiro isso acontece, mas dá certo. O pastor Tiago está de férias, os irmãos sabem, logo estará de volta. Mas o pastor André Aldo foi, juntamente com a igreja do Monza, ministrar a ceia lá, visto que o pastor da igreja, o pastor Rúlio, está de folga, de férias também. E aí o Narciso, como está licenciado, ele ainda não pode ministrar a ceia. Então, o André Aldo foi lá ajudá-los nesse momento, mas já domingo que vem estará aqui de volta conosco, tá certo? Quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia, lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Este é um texto bastante conhecido de todos nós. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4. E nós vamos ler apenas 4 versículos, do 6 ao 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, último capítulo da carta, dos versículos 6 ao versículo de número 9, é o texto que nos cabe para a meditação desta noite. Perdão? Assim nos diz a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, diante da Tua palavra, Deus, o nosso coração exulta em saber que, Deus, a Tua palavra não é apenas um livro, não é apenas um texto, nem tampouco um texto sagrado, mas a Tua palavra fala conosco por meio do poder do Teu Espírito. Por causa da Tua graça, Deus, o Senhor ministra nas nossas vidas e nós não só podemos entender a Tua palavra, como também somos inspirados, chamados e capacitados a cumprir aquilo que ela exige de nós, que ela pede de nós, que ela nos dá, que ela nos oferece, que ela nos chama. E por isso, Deus, nós somos muito gratos pela Tua palavra e clamamos para que o Senhor, de maneira especial nessa noite, fale ao nosso coração, desse modo surpreendente e miraculoso, de um modo, Deus, que nós possamos entender a Tua palavra, mas também cumprir aquilo que o Senhor nos ensina nela. Nos chame, Deus, através da Sua palavra, ministra ao nosso coração a Sua graça, a Sua bondade, o Seu amor, nos ensine o que precisamos aprender, nos exorte sobre aquilo que precisamos parar de fazer, nos ensine de maneira tão preciosa, que possamos sair daqui diferentes de como entramos, mais satisfeitos no Senhor, mais seguros de Ti, mais alegres no ato precioso de salvação que o Senhor tem dado a todos nós. Fala conosco, ó Deus, nós clamamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, eu queria começar perguntando a você, o que te tira do sério? O que será que tira você do sério? E quando eu digo tirar do sério, eu não estou falando apenas no sentido de você ficar bravo, mas é qualquer coisa que mexa com os seus sentimentos, que tire você daquele sentimento de paz que você busca com demasiada frequência, né? O que tira você do sério? Será que você consegue trazer aí a sua memória? Quais coisas podem tirar do sério você? E talvez, nesse meio tempo, você consiga pensar assim, pastor, com certeza é quando meu time perde, que acontece com bastante frequência, né? O time perder é um negócio que acontece frequentemente. Por isso que eu não torço para nenhum time, porque justamente não tenho frustração nenhuma na vida, né? Eu também não consigo ver futebol, então também não tem graça nenhuma, mas né? Não tem muita graça. Mas
Eu evito esse tipo de coisa porque eu sei que eu vou sempre estar frustrado, né? Nunca é sempre vitorioso o time, né? A não ser o time da Igreja Presbiteriana do Tarumã, porque esses times que jogam no sábado, na segunda, na quinta, na quarta, na terça. Aliás, os irmãos jogam todo dia, praticamente, né? Se deixar, todo mundo aqui joga todo dia. Mas esses times são bons, porque eles nunca perdem. O time dos irmãos nunca perde. Esses times são legais de acompanhar. Mas muita coisa nos tira do sério. Às vezes é o patrão que nos tira do sério, às vezes você é tirado do sério com os colegas de escola ou de faculdade, ou com os assuntos que são trazidos ou discutidos lá, com os trabalhos que só você faz em grupo, né, e os outros do grupo não fazem. Às vezes é alguma coisa específica do seu trabalho, às vezes é uma coisa com a sua família, o esposo, o seu marido, os filhos, às vezes é os parentes, sejam eles próximos ou distantes, às vezes é a igreja. A igreja também tira a gente do sério. Às vezes está tudo certo, tudo caminhando tranquilamente. E aí você está lá no grupo da junta diaconal e alguém manda mensagem, 8 da manhã. Quebrou a torneira. Tem que resolver. Às vezes é 10 horas da noite. Está chovendo na igreja, manda um vídeo lá, irmãos, está caindo água em cima da cozinha. E assim nós vamos nos frustrando, nós vamos tendo coisas que vão tirando a gente do sério. Às vezes essas coisas, elas não são importantes. Elas não são coisas grandes, elas não deveriam nos tirar do sério, mas elas tiram. Às vezes a temperatura do ar-condicionado. Não, o ar-condicionado às vezes dá uma incomodada mesmo. Às vezes é uma pessoa que não tem assim tanta intimidade com você, mas às vezes ela faz alguma coisa que você fica indignado, bravo, chateado, entristecido. Às vezes, às vezes não, né? Com muita frequência no trânsito. O trânsito tira você do sério. Eu também não estou nessa vibe aí, então nada me tira do sério, né? Você percebe que a minha vida é uma paz tranquila. Né? Das coisas que mais tiram as pessoas do sério, que é o futebol e o trânsito, eu não participo. Então está tudo certo. Mas é importante que você perceba que a nossa vida ela é uma constante de situações que mudam os nossos sentimentos, que mexem com o nosso humor. No entanto, existe algo dentro desse movimento que acontece nas nossas vidas, que de certa maneira é natural, por causa das inclinações que nós temos para o pecado, e nós ainda não estamos no céu, nós não desfrutamos eternamente da paz de Cristo perfeita ainda, nós vamos desfrutar dela com perfeição quando estivermos na glória do Pai. Hoje nós apenas vislumbramos, nós sentimos apenas gotas de orvalho da graça que ainda está sendo preparada para nós. Nós ainda desfrutamos de gotas da paz do Senhor que está preparada para nós. Né? Porque o pecado ainda está aqui, o pecado ainda existe. E por causa disso, a graça de Deus, a paz de Deus, ela não é sentida o tempo todo. Ela não é a frequência que deveria ser nas nossas vidas, mas nós podemos buscar que ela se torne cada vez mais presente na nossa vida. Sua graça, o seu amor, a sua bondade, as obras do Senhor que Ele faz por cada um de nós, nós podemos tornar certas coisas cada vez mais presentes nas nossas vidas. E tornando essas coisas cada vez mais presentes na nossa vida, principalmente as coisas de Deus, as coisas da sua palavra, então a paz de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus vão se tornando cada vez mais visíveis na nossa vida. Só que tem uma coisa que nós vivemos que realmente nos confunde, que realmente nos machuca e às vezes até nos fere. E esta coisa é a ansiedade. E aqui eu nem preciso perguntar se você já se sentiu ansioso, porque é provável que talvez você esteja ansioso agora, frente às muitas fainas que nós temos que enfrentar ao longo da nossa vida. Frente às lutas, às derrotas que às vezes nós enfrentamos. Frente aos problemas que toda hora nos encontram. Não importa o quão bem a gente se esconda, os problemas aparecem. Porque muitas vezes, sejamos honestos, os problemas somos nós mesmos que causamos ou nós mesmos que gostamos de procurá-los.
E por causa da forma como a nossa sociedade foi construída, por causa da forma como nós vivemos hoje, por causa das cobranças que são feitas de nós o tempo todo, e se você está trabalhando, se você está estudando, se você está vivendo, você sabe que o mundo nos cobra informação. O tempo todo nós temos que estar bem informados sobre tudo e sobre todos. Mas você também sabe que estar bem informado já gera por si só ansiedade, principalmente se você está acostumado a acompanhar notícias, porque as notícias quase nunca vão bem. Aliás, notícia boa é quase um milagre, porque não acontece o tempo todo. Ou pelo menos nós, às vezes, não sabemos onde procurar as boas notícias. E quando nós somos tomados, irmãos, pela ansiedade, e nós somos, e se você ainda não foi, certamente você será. Porque a ansiedade é algo que está atrelado a nós. Parece que vem de fábrica estarmos ansiosos, principalmente no tempo de hoje. Mas eu queria que você também olhasse para esse texto como algo que está finalizando a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E essa carta está sendo finalizada por causa dessa ideia de ansiedade, trazendo toda essa expectativa de paz de Deus, de como nós devemos orar, que nós precisamos levar os nossos pedidos ao Senhor, que nós precisamos entrar na presença do Senhor com as nossas súplicas, com ações de graça, que nós precisamos aprender como nós devemos conduzir os nossos pensamentos, que nós devemos praticar aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. E ainda Paulo, nos versículos posteriores, vai expressar como ele aprendeu a viver contente sobre todas as situações. Mas antes, é importante que a gente olhe, porque a carta foi escrita por causa de um problema de brigas internas, discussões internas, contendas internas que estavam acontecendo na igreja de Filipe. E quando contendas acontecem, você sabe muito bem, porque você certamente acompanha a política nacional e internacional, se você é um pouco mais ativo, e você já reparou que a política hoje não tem mais a ver com as obras, mas ela tem a ver com o time que você torce. Não tem tanto a ver mais com a pessoa em si, ou com o que ela faz, se seja bom ou seja ruim. Tem a ver com o time que você torce. Se você torce para o time X, você é tal coisa. Se você torce para o time Y, então você é tal coisa. E você se comporta de tal maneira. Provavelmente naquela igreja acontecia algo semelhante. Visto que duas pessoas estavam brigando, estavam discutindo a respeito de algumas coisas que aconteciam naquela igreja. E isso certamente faz com que a igreja comece a se dividir nos times. E quando nós se dividimos em times, não existe talvez coisa pior na vida da gente, dentro da igreja especificamente, se nós aqui dentro nos dividimos em times. Eu sou do time do pastor Tiago, é um bom time, Eu sou do time do Carlos, como ele é seminarista, já não é um bom time, é um time complicado, né? Não é um time muito bom. Então você vai se dividindo em times de quem acha que é mais assim, mais assado, mais certo, mais de outro jeito, e eu gosto mais disso e gosto mais daquilo, e nós vamos perdendo a capacidade de lembrar da nossa irmandade e que diante de Cristo todos nós somos iguais. E frequentemente, irmãos, conforme a vida vai se desenrolando, nós vamos nos cercando de motivos que tornam as nossas vidas ansiosas. Outra coisa que fazia aquela igreja estar com ansiedade era a perseguição que havia naquela época contra as igrejas de Cristo. Visto que essa perseguição era muito mais ferrenha do que nós podemos experimentar hoje. E a perseguição realmente nos deixa extremamente ansiosos, porque a perseguição ela não mexe apenas com a nossa família. Ela não mexe apenas conosco mesmo, ela mexe com a nossa família. Ela mexe com todo mundo que está ao nosso redor, seja a família de sangue ou a família do sangue de Cristo. Então, ansiedade, irmãos, é o mal do século. E nós precisamos enfrentar este mal do século. Nós não podemos nos render à ansiedade.
Nós não podemos permitir que ela tome conta do nosso coração e decida ou decrete como deve ser a nossa vida, como devem ser os nossos sentimentos. Nós precisamos lutar contra a ansiedade. Nós precisamos enfrentar os maus dos séculos. Porque todos os maus dos séculos já foram vencidos na cruz do Calvário. E isto é certo para cada um de nós. Para aqueles que creem em Jesus, que têm um relacionamento com o Senhor Jesus, isto é absolutamente verdadeiro. Todos os maus do século foram vencidos na cruz do Calvário, por meio da graça e do sacrifício remidor de Cristo Jesus. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Tudo estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A primeira forma que nós precisamos agir, primeiro método para vencer a ansiedade, está no versículo de número 4, é a oração. Irmãos queridos, eu ouso dizer que não existe nenhuma forma de vencer qualquer problema que seja, se não for por meio da oração. Mas a oração, ela não pode ser simplesmente um fardo que nos é posto, uma obrigação que nós temos que realizar, pois se nós não fizermos isso, Deus de alguma forma vai nos punir ou vai nos repreender. Oração é um privilégio, é um deleite na presença de Deus. Oração, irmãos, também é e nunca vai deixar de ser uma terapia. Uma terapia que nós fazemos com aquele que nos conhece perfeitamente, porque foi Ele mesmo que nos criou. E nós precisamos levar a sério a oração. Não somente a oração pública, aquela que é feita quando nós estamos reunidos em pequenos ou grandes grupos, mas principalmente a oração que é feita individualmente, ou que talvez não estar sendo feita, mas que precisa estar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Se nós temos problemas, se nós temos dificuldades, se nós estamos bem, se nós estamos maus, não importa como estejamos, nós precisamos orar. Orar faz parte da nossa vida, faz parte da vida do crente. Orar é uma representação do nosso relacionamento com Jesus. Quem não ora não tem relacionamento com Jesus. Não tem. Quem não ora não tem relacionamento com Jesus. Eu ouso dizer isso para os irmãos. Mas pastor, eu creio em Jesus. Se você não ora, você pode continuar crendo em Jesus, mas você não tem relacionamento com Ele. Porque a oração é a expressão que nós temos de demonstrar o nosso relacionamento com Jesus. É na oração, irmãos, que nós falamos com o Pai. É na oração que nós buscamos a Deus, de maneira íntima, de maneira profunda. É na oração, claro, não é só na oração, mas é na oração que a gente consegue falar com Deus, é na oração que a gente consegue se expressar com Deus. A gente não consegue se expressar por meio da palavra, é Deus quem se expressa na palavra. A gente não consegue se expressar por meio da comunhão, porque ainda que a gente procure os nossos irmãos, e é bom que a gente procure, confessai os vossos pecados uns aos outros, a fim de que sejam curados. A palavra nos ensina a procurar os nossos irmãos na hora da angústia, da dificuldade. É verdade. Mas a palavra ensina que nós devemos levar todos os nossos pedidos, não apenas alguns, mas tudo que nós temos precisa ser levado ao Senhor, por meio da súplica, por meio dos agradecimentos, ou seja, quando nós chegamos diante do Senhor, nós pedimos a Ele, nós expomos a nossa vida, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós conversamos com Deus a respeito das coisas que nós estamos sentindo e vivendo, sejam elas quais forem. E este é o deleite, essa é a graça da oração, é poder nos achegar diante do Senhor com esperança, com o coração aberto, certos de que Deus vai nos responder. E é justamente que nós chegamos diante de Deus com gratidão, com ações de graças. Porque nós chegamos diante do Senhor, oramos diante do Senhor, falamos o que precisamos falar, abrimos o nosso coração diante de Deus e já agradecemos Ele porque Ele vai nos responder. E isso é extraordinário. Orar é algo da mais absoluta
do mais absoluto milagre que Deus permitiu a gente fazer. O véu está rasgado. Qualquer pessoa tem acesso ao Senhor por meio da oração. E a oração faz com que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus seja aprimorado, aprofundado, e que nós consigamos nos deleitar no Senhor, ao ponto de conseguirmos orar com ações de graças, porque sabemos de maneira convicta que Deus vai responder às nossas orações. Isso só acontece quando nós temos intimidade e confiança em Deus. Não é possível chegar a Deus dessa maneira se nós não temos confiança nele, se nós não o conhecemos, se nós não estamos buscando ele na oração, se nós não estamos buscando intimidade com o Senhor, tanto na palavra para ouvirmos a sua voz, mas também na oração para que possamos falar com o Senhor. Nós precisamos orar, irmãos. Porque é quando nós oramos que o nosso coração é transformado, ele é mudado. Quando nós oramos, nós recebemos a paz de Deus. Quando nós oramos, nós somos ministrados de maneira sobrenatural pelo Senhor. O Senhor vai transformando a nossa maneira de pensar, porque Ele vai ministrando, Ele vai conduzindo a nossa oração. Nós precisamos orar, e orar com confiança, orar com intrepidez, com ousadia, mas com reverência. Mas nós precisamos chegar nesse ponto, colocar as nossas coisas diante de Deus, e já orarmos com ações de graças, porque nós conhecemos o Senhor de tal modo, que sabemos que Ele vai nos responder, ainda que seja de uma maneira que nós não estávamos esperando. Mas que é um fato consumado, que Deus sempre responde à oração dos justos. É na oração, irmãos, que nós abrimos o nosso coração, e nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos levar os nossos pedidos a Deus, nós precisamos levar os nossos sentimentos a Deus, nós precisamos levar toda a nossa vida para o Senhor, mesmo que Ele já nos conheça, porque quando nós oramos, Ele transforma o nosso coração. Tá certo? Mas em segundo lugar, como é que a gente vence a ansiedade? Primeiro, orando. Em segundo lugar, nós precisamos desfrutar da paz de Deus. E para desfrutar da paz de Deus, não é possível fazer isso sem que a gente conheça o Senhor da paz. A gente não consegue desfrutar da paz de Cristo se a gente não conhece a Cristo. Se nós não temos um relacionamento com esse Deus da paz, com esse Cristo que nos concedeu paz ao morrer por nós na cruz do Calvário. Irmãos, veja, nós não podemos nos esquecer que nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, escute o que eu vou te dizer, nós não temos direito à paz, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não temos direito à paz, mas nós temos paz em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é gracioso, porque Ele veio como carne, e Ele morreu na cruz do Calvário, Ele entregou a vida dEle, para que ao terceiro dia Ele não permanecesse morto, mas Ele ressuscitasse, e porque Ele ressuscitou, hoje nós temos permissão, acesso, e nós temos a graça de termos a possibilidade de contar com a paz de Cristo. Essa paz não vem de nós. Você pode buscar paz a vida inteira. Pode se isolar nas montanhas do Tibete e construir lá um mosteiro, e você ficar lá e... Você pode fazer o que você quiser. Você não vai encontrar paz. Você não vai vencer a ansiedade se você não considerar a paz de Deus na sua vida, a paz de Cristo. E para ter essa paz de Cristo, você precisa abandonar os seus pecados. Você precisa confessar diante de Deus os seus pecados. Você precisa entender que só o Senhor pode conduzir você ao arrependimento de pecados, só Ele pode perdoar os teus pecados, só Ele pode te salvar, inclusive da tua ansiedade, dos seus sentimentos, das suas lutas, das suas dores, das suas enfermidades. Só Ele tem poder para isso, só Ele pode fazer isso, só Ele pode conceder paz, irmãos.
A paz não vem dos remédios, não vem do psicólogo, ainda que o psicólogo e os remédios sejam bons, ainda que o psiquiatra seja muito bom, ainda que os médicos sejam bons, ainda que os pastores sejam bons, ainda que você possa buscar muitas coisas, só existe uma paz que é verdadeira, profunda, duradoura, que não pode ser destruída por absolutamente nada, que não nos abandona, que não nos deixa, que não passa, que não esmorece. Essa é a paz de Cristo, e essa paz só pode vir quando nós tivermos um relacionamento com o Senhor Jesus, quando nós entendermos que Cristo é a única salvação pela qual vale a pena sermos salvos. Cristo Jesus é o único relacionamento que vale tudo para que a gente possa buscá-lo e se aprofundar nele. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus acima de qualquer outra coisa, e quando nós buscamos o Senhor Jesus, Ele mesmo vai trazendo paz ao nosso coração. A paz de Cristo, irmãos, é o exercício da nossa intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, quanto mais nós buscamos o Senhor Jesus, quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais dependemos do Senhor Jesus, quanto mais nós abrimos o nosso coração para Cristo, maior é a paz que nós temos na nossa vida, mesmo que estejamos em meio a lutas terríveis, porque essa paz é um milagre que Deus conduz e constrói na nossa vida. E essa paz só pode ser dada pelo Senhor, irmãos. Somente pelo relacionamento com o Senhor Jesus, somente conhecendo o Cristo Jesus, somente confiando as nossas vidas nas mãos do Senhor, somente lutando contra os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados, abandonando o nosso velho homem, é possível desfrutar da paz de Cristo. Paz de Cristo é um exercício sobrenatural que nós temos com o Senhor. Quanto mais você buscar o Senhor, mais você terá acesso à paz de Cristo. Não porque você é bom, não porque você merece, mas porque Cristo é maravilhoso, gracioso, amoroso, e é justamente um relacionamento profundo com Ele que constrói, que gera paz no nosso coração. E essa paz não pode ser mudada por nada, porque essa paz é sobrenatural, ela vem de Cristo, ela é um milagre. Por isso, se você quer vencer a ansiedade, se você quer vencer as suas lutas, se você quer vencer os seus sentimentos, se você quer um pouco mais de paz na sua vida, você precisa buscar intimidade profunda com Cristo, você precisa buscar um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, você precisa buscar salvação em Cristo, porque só assim você terá paz. Porque a paz não vem desse mundo, mas a paz só pode vir do céu, só pode vir do relacionamento que nós temos com Jesus. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos exercitar a nossa mente. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a paz de Deus, nós precisamos buscar um relacionamento com Cristo. Em terceiro lugar, nós precisamos buscar um exercício de coisas espirituais. Exercícios espirituais. A oração é um exercício espiritual. Buscar o Senhor Jesus por meio da intimidade que nós temos com Ele, buscar um relacionamento com Cristo, buscar conhecer ao Senhor Jesus também é um exercício espiritual. Mas o texto do versículo de número 8 mostra para nós que a nossa mente precisa estar focada em Deus. E é aí que está o problema, não é? É aí que está a dificuldade que nós temos. Porque a nossa mente não está focada em Deus, a nossa mente está focada em muitas coisas. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com esses pensamentos que estão aqui, quando nós nos deparamos com essa lista que está aqui, nós percebemos que a nossa mente não pensa nessas coisas. Pelo contrário, esta é a última coisa que a gente vai pensar. Ou estas são as últimas coisas que nós vamos pensar. Porque primeiro nós vamos pensar nos nossos problemas. Nós vamos pensar nas coisas que estão ao nosso redor. Nós vamos pensar nas coisas que não têm solução através de nós. E por causa disso, a nossa mente está constantemente cheia de maus pensamentos, cheia de dores, de angústias, de ansiedade, de tristeza, de medo, de temor. Porque é nessas coisas que nós estamos focando o nosso pensamento. E nós precisamos abrir mão desses pensamentos e construir a nossa mente nos pensamentos que têm a ver com o céu, irmãos. Em pensamentos que levam a Cristo, em pensamentos que levem a palavra de Deus, em pensamentos que são como se fosse um músculo.
Pensamentos que podem ser exercitados. E a nossa mente, ela não é, mas ela é como se fosse um músculo. Ela, na verdade, é um grande computador. E você sabe muito bem que computador tem memória. E nessa memória são armazenadas muitas coisas. Só que se você vai armazenando outras coisas, você precisa apagar as coisas que estavam lá no passado. A nossa mente é assim também. Se você começa a pensar só na sua ansiedade, o seu cérebro vai, por meio dos processos eletroquímicos e, enfim, coisas que ele vai produzindo lá dentro, ele vai fazer com que o seu pensamento se acostume com a ansiedade. Posso fazer um desafio para você? Vou propor um desafio aqui para você. Não vou te trazer o resultado. Você pesquisa aí na sua casa, se você tiver interesse. Tá? Se você tiver interesse, vá atrás e pesquise. O que eu quero que você pesquise quando chegar em casa? Não vá pesquisar agora, pelo amor de Deus. Não vai achar que eu não estou vendo que você está usando o celular aí, não. Pode parar. Pesquisa quando chegar em casa. Quais são os efeitos dos filmes de terror no cérebro humano? Pesquisa isso na sua casa e você vai ver quão interessante é. Não estou dizendo que você não pode assistir filme de terror. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que você procure lá para ver o que acontece com o nosso cérebro quando você tem uma alta carga de filmes de terror que você assiste. Ou qualquer coisa desse tipo de situação, né? Pesquise lá depois, você vai ficar bastante surpreendido com o que acontece com o cérebro humano. Porque o cérebro, irmãos, ele é uma máquina perfeita em o seu funcionamento. E se você construir a sua mente em coisas ruins, o seu cérebro produz coisas ruins. Produz maus sentimentos. Se você está inclinado ao pecado, o seu cérebro vai te chamar cada vez mais para o pecado. Lembra aquela ideia? Um abismo chama o outro abismo? Lembra aquela outra ideia? A boca fala do que está cheio o coração. E o coração não está cheio de nada, o coração está cheio de sangue, mas ele está falando da mente, do nosso cérebro. Nós falamos das coisas que estão na nossa mente. Se você gosta muito de futebol, o mais comum é que você sempre vai buscar uma forma de falar sobre futebol, porque você gosta. Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que é assim que o cérebro funciona. Agora, isso também funciona para o pecado. Se o teu coração, se o teu cérebro está cheio de pecado, se a tua mente está sendo alimentada com o pecado, ela vai produzir pecado. Se a tua mente está sendo alimentada com a tristeza, ela vai produzir tristeza. Se a sua mente está sendo alimentada com ansiedade, ela vai produzir ansiedade. Se a sua mente está sendo alimentada com oração, ela produz oração. Se a sua mente está inclinada e sendo alimentada com a palavra de Deus, ela produz conhecimento da palavra de Deus. Se a sua mente está sendo alimentada de Cristo, ela produz intimidade com Deus. É assim que funciona. E nós precisamos, irmãos, urgentemente alimentar a nossa mente com coisas boas. E o que são coisas boas? Coisas que levem a Jesus. Coisas que levem à graça, coisas que levem à salvação, coisas que levem à intimidade com Cristo, coisas que levem à palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente conduzir a nossa mente a Cristo. Levar a nossa mente a pensar o tempo todo em Cristo. Nós precisamos aprender, e existe uma coisa muito interessante sobre um processo de aconselhamento que se chama aconselhamento redentivo. Nesse aconselhamento redentivo esse aconselhamento funciona mais ou menos assim. Nós vamos pegando cada uma das partes da vida da pessoa e nós vamos transformando aquela rotina, formas de pensar as coisas em formas completamente bíblicas. E isso vale para os filmes, vale para as séries, para os livros que nós lemos, para os pensamentos que nós temos, para o trabalho, para a escola, para a forma como nós estudamos, a forma como nós conduzimos a rotina da nossa vida. E isso vale para tudo que tem na nossa vida. E nós precisamos mudar a nossa mente, irmãos. Conduzir a nossa mente a pensar nas coisas de Deus. A pensar em coisas espirituais. A pensar em coisas que edificam, que fazem diferença na nossa vida. Nós precisamos levar a nossa mente para junto de Cristo. Concluindo, aquilo que nós temos aprendido de Deus, irmãos,
não é para o nosso conhecimento apenas, mas é para a gente colocar em prática. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós não colocamos ela em prática. Nós ouvimos a palavra de Deus e por vários motivos nós queremos não concordar com ela, mesmo que a gente saiba que ela é a verdade, que ela não erra, que ela é infalível, que a palavra de Deus é uma verdade além da verdade, que ela é espiritual, ela é um milagre. Ela fala conosco porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo move o nosso coração a acreditar nela. Nós precisamos também praticar o que a palavra nos ensina. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e lutar contra eles. Precisamos buscar o Senhor Jesus. Precisamos abandonar o velho homem. Precisamos nascer de novo. Precisamos de um relacionamento com Cristo. Precisamos abandonar as coisas que nos afastam de Cristo. Precisamos transformar a forma como a nossa mente pensa, para que ela pense a partir de Cristo. Se você quer vencer os seus maus sentimentos, se você precisa de cura para a ansiedade, para a depressão, para qualquer coisa desse tipo, você então precisa levar a sua mente para Cristo. Pastor, eu não tenho forças para fazer isso sozinho. Que bom. Que bom que você não tem forças, porque é só aí que a força de Cristo pode tomar a sua vida. É só quando você para de lutar contra os seus pecados, no sentido humano, de vencer pela sua própria força, de vencer pelos seus próprios argumentos, é que Cristo se torna a única esperança que pode te conduzir à vitória. E Ele conduz à vitória. É somente quando as suas forças falham que Ele pode te pegar no colo e te levar para onde Ele pode te curar. E é quando falham as suas forças que você pode procurar os seus irmãos na fé. Você pode procurar os seus irmãos e pedir oração. Você pode pedir para que eles te acompanhem na oração, no discipulado. Você pode pedir para que eles falem com você, para que eles te orientem. E isso vale para os irmãos da fé, isso vale para os presbíteros, isso vale para os irmãos que você tem mais intimidade, isso vale para os pastores. Quando nós não temos mais forças para lutar, é que é aí que nós vamos buscar a força de Cristo. Eu só queria que você não esperasse até o último momento, que você fizesse isso hoje. Que você fizesse o compromisso hoje de começar a orar de maneira mais intencional, de maneira mais intensificada, de maneira mais profunda a buscar a intimidade com Deus. Eu queria desafiar você a buscar mais a paz de Cristo por meio do relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus, confiando na sua palavra, confiando na obra que Ele fez na cruz do Calvário, confiando que só em Cristo existe salvação, que só em Cristo existe cura contra a ansiedade, contra a depressão, contra pecado, contra qualquer coisa. Só em Cristo existe cura para nós, irmãos. Só em Cristo existe liberdade plena, só em Cristo existe salvação, só em Cristo existe paz, porque essa paz só pode vir de Cristo. Mas nós também, irmãos, precisamos ser desafiados a limpar a nossa mente. Limpar a nossa mente dos maus sentimentos. Limpar a nossa mente do pecado, do orgulho, da ira. Limpar a nossa mente dos traumas. Limpar a nossa mente da tristeza. Limpar a nossa mente do medo, porque em Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, ou melhor, o amor de Cristo Jesus lança fora todo medo. Sonda, ó Deus, o nosso coração para ver se tem lá algo que precisa ser transformado, e sempre tem. Por isso, irmãos, nós precisamos limpar a nossa mente e conduzir a nossa mente a sempre pensar nas coisas espirituais, nas coisas de Cristo, a sempre trazer solução para os nossos males a partir do nosso relacionamento com Jesus. E isso é um exercício que você precisa fazer todos os dias. E se você não tem forças, se você não consegue fazer isso sozinho, então o meu desafio a você é que você nos procure. Procure a família da fé, para que você seja fortalecido, para que você seja edificado, para que você seja sustentado também, junto com os seus irmãos. E assim também juntos, nós possamos praticar aquilo que a palavra tem nos ensinado. E aquilo que Cristo tem demonstrado a nós e nos chamado a fazer. Ele tem nos chamado para um relacionamento profundo com Ele. Não fuja desse relacionamento.
Não deixe que a sua mente seja tomada pela dúvida. Não permita que você seja tomado por qualquer coisa que te afaste de Cristo Jesus, que te afaste da salvação, que te afaste da intimidade com Deus, que te afaste da paz de Cristo, que te afaste de um relacionamento profundo e intencional com Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos ajude a conduzir sempre tudo o que há em nós, toda a nossa vida, para uma intimidade profunda com o Senhor Jesus. Intimidade essa que tem nos transformado. Intimidade essa que demonstra a cura de Deus. Intimidade essa que nos aproximam de coisas espirituais e nos afastam de coisas carnais, nos afastam do pecado, nos afastam deste mundo, nos afastam das coisas que nos levam para longe de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se você pode, quero te convidar para ficar de pé. Nós vamos orar, vamos impetrar a bênção de Deus, vamos cantar o amém também. Ó Deus precioso e maravilhoso, Deus que tem resposta para todas as coisas que existem nas nossas vidas, Deus que tem resposta para as nossas lutas, para as nossas angústias, Deus que tem cura para as nossas dores, para essas mesmas lutas, Deus que pode transformar os nossos sentimentos por meio da intimidade contigo, por meio da tua palavra, por meio da tua paz, por meio das forças que nos alegram, por meio das forças que só o Senhor pode nos dar. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor, por meio de uma maneira sobrenatural, miraculosa e especial, que o Senhor realmente, ó Deus, transforme as nossas vidas, transforme as nossas mentes, transforme os nossos sentimentos, para que nós sejamos também vitoriosos com as angústias, sejamos vitoriosos contra a ansiedade, sejamos vitoriosos contra as dores, as depressões, as lutas, as angústias que tomam o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve, ó Deus, a pensarmos nas coisas espirituais do Senhor, a pensarmos no Senhor, na tua palavra, na intimidade com o Senhor, na salvação que o Senhor construiu na cruz do Calvário. Que o Senhor, Deus, nos conduza a pensarmos no Senhor. E conforme nós pensamos cada dia mais no Senhor, o nosso coração seja limpo das angústias, da ansiedade, da tristeza, das dores, do medo, e nós sejamos conduzidos, Deus, à paz do Senhor. Paz sobrenatural, miraculosa, que só o Senhor pode dar. Nos fortalece, ó Deus, nas nossas lutas. Nos fortalece para que possamos buscar o Senhor para vencermos as nossas lutas. Nos fortalece para que sejamos, ó Deus, instrumentos na vida uns dos outros. E assim nós possamos nos ajudar. Nos fortalecer, nos capacitar, nos sustentar uns aos outros. E possamos juntos praticar aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. Possamos discipular uns aos outros, orar uns pelos outros. Nos dá, Deus, intimidade com o Senhor, para que também possamos ter intimidade com os nossos irmãos, para que possamos lutar, não sozinhos, mas juntos, contra tudo aquilo que tem nos tentado afastar do Senhor, que tem afastado a nossa mente, os nossos sentimentos, que tem nos afastado, Deus, individualmente, familiarmente do Senhor. Nos conduz, Deus, à vitória contra as coisas que tem nos afastado do Senhor. Nos ajuda nisso, nos dá força, nos sustenta e, se necessário for, nos carrega no colo, até o momento em que possamos caminhar sozinhos, juntamente com o Senhor, porque sozinhos nunca estamos. Nós estamos sempre com o Senhor. Que possamos desfrutar dessa vitória que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Vitória que o Senhor nos ensina na tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça de maneira sobrenatural. Que o Senhor nos dê uma nova mente. Nos dê um novo pensamento. Pensamentos espirituais que conduzem ao Senhor e que nos fazem vencer as nossas dores, as nossas lutas, as nossas ansiedades, angústias, a nossa tristeza. E que tudo nos conduza, Deus, sempre para o Senhor, que nos dá a vitória.
Que o Senhor também, Deus, agora que vamos para a nossa casa, nos dê uma semana de vitória contra o maligno, uma semana de vitória contra os nossos pecados, uma semana de vitória contra qualquer angústia que tome nosso coração, qualquer ansiedade, qualquer tristeza que tente nos afastar do Senhor, da Tua palavra e das coisas do Senhor. Nos dê uma semana de profundidade na intimidade com o Senhor. Uma semana que possamos experimentar os milagres que o Senhor pode fazer. Cuida do nosso coração, cuida das nossas vidas. Tem misericórdia de nós. É o que nós clamamos e te agradecemos desde já, em nome de Cristo Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o fruto do Espírito Santo de Deus, seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.